Fala galera, professor Douglas na área, representando a equipe NEA nas entrelinhas da história. A nossa aula de hoje é sobre o ofício do historiador e fontes históricas. Eu vou tocar a paródia da música Dona Maria e peço que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho e deem um like para nós. Vamos lá. Em história se faz desse jeito, não se estuda ela de qualquer jeito. Faz parte de um processo de temas e de dados, usando fontes que o passado nos deixou para trás. No seu livro você vai notar muitos textos para estudar, mas todos embasados em pesquisas e dados, todas para nos mostrar como foi o nosso passado. Com os vestígios podemos estudar nosso passado, dos nômades até os sedentários, a Grécia, Roma e o Egito também. Com os vestígios podemos estudar nosso passado, dos nômades até os sedentários, a Grécia, Roma e o Egito também. E é claro, somos história e além. Ei, beleza! Nós vamos trabalhar com 3 eixos: o que é a história, quem faz a história e com que se faz história. Primeiro, o que é história? É a pergunta de um aluno de faculdade quando ele chega, é a primeira questão: o que é história? Uma das respostas é: história é a ciência dos homens no tempo. E agora, recentemente, vários estudos sobre as mulheres que foram deixadas de lado por muito tempo nas pesquisas históricas. Então, vamos reformular essa frase. A história é a ciência das mulheres e dos homens no tempo. Ou seja, nós estudamos pessoas parecidas conosco, mas em momentos diferentes, com uma cultura diferente, com uma forma de viver e de pensar diferente. Mas não completamente, porque algumas coisas sobrevivem do passado para nós. Então, a ciência dos homens do tempo. Essa é uma das definições em história. Alguns autores falam que a história é uma ciência em construção ou uma ciência na infância. Nós temos que ter ideia que a história não é uma ciência à la ciências exatas, como a matemática ou a química. Ela tem especificidade de ter várias interpretações distintas sobre as mulheres e os homens no tempo. Então não é uma ciência exata, até porque mesmo as ciências exatas não são exatas. Mas isso aí vocês conversam com os professores das respectivas áreas. Quem faz o trabalho da história? É o professor? O professor te ensina. Às vezes ele pode ser um historiador, não necessariamente. Quem faz o trabalho de olhar para o passado e trazer um conhecimento legítimo e bem acabado são os historiadores. Então, quando vocês pegam um livro de história de vocês, vocês leem vários textos, né? No 6º, 7º, 8º, 9º ano do fundamental, no 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, vocês vão ver vários temas. Da onde vem isso? Do trabalho de vários historiadores que pesquisaram com seus métodos científicos os conteúdos aos quais eles se dedicaram. Por exemplo, quando você estuda Egito e Grécia, tem pessoas especializadas que produziram aquilo. E a editora do livro didático coloca aqueles conteúdos daqueles historiadores ali. No mesmo livro você pode ter um debate sobre arqueologia, sobre os nômades sedentários. O livro de história vai estar ali, mas quem produziu conhecimento foram arqueólogos, antropólogos, historiadores, profissionais especializados. Como eles trabalham? Com fontes históricas. Eles pegam vários documentos que sobraram do passado, vestígios, pesquisam aquilo exaustivamente. O que pode ser fonte histórica? Nós temos vários tipos de fonte histórica. Por exemplo, um documento é uma fonte histórica, um livro é uma fonte histórica, uma carta é uma fonte histórica. Você tem fontes históricas escritas, você tem fontes históricas materiais, como por exemplo um jarro de barro, restos de carvão, pode ser uma fonte histórica, são vestígios que podem se tornar uma fonte histórica. Um filme pode ser uma fonte histórica, uma novela pode ser uma fonte histórica. São todos os produtos feitos por mulheres e homens no tempo. Então, o que é uma fonte? É algo que te alimenta de alguma coisa.
Logo, uma fonte histórica são alimentos, vestígios que nos permitem entender o passado a partir da perspectiva do presente. E a ideia é que nós entendamos o passado, os erros e acertos do passado, no presente, projetando um futuro melhor do que o presente e bem melhor do que o passado. Então acaba que nós trabalhamos com 3 tempos: passado, presente e futuro. Nós olhamos o passado porque ele já aconteceu, teve início, meio e fim. O presente ele não teve um fim, que a gente está vivendo nesse momento. E o futuro a gente nem imagina o que vai ser. Então nós olhamos o passado, que é uma história que já teve início, meio e fim, do presente para tentar entender como as coisas podem acontecer no presente e projetando, através das nossas ações, porque nós somos sujeitos históricos, um futuro com menos erros e mais acertos. Então, história é a ciência dos homens do tempo. Quem faz esse trabalho são os historiadores através de fontes históricas, que podem ser escritas, audiovisuais, podem ser imagens, podem ser objetos materiais. Galera, por hoje é só. Peço que vocês se inscrevam, toquem o sininho, deem um like e nos acompanhem sempre no canal. Um grande abraço.